Gravando. Tudo bem, Lombardi. Tudo bem, Lombardi? Bem-vindos ao Ratos de Chifre, seu podcast de Warhammer sem nenhum compromisso com a veracidade, credibilidade ou acurácia das informações aqui expostas, porque se nem a empresa dona do jogo se importa, eu é que não vou me importar. Eu me chamo Arthur e eu passei mais tempo lendo sobre Warhammer na internet do que eu me orgulho em admitir. Aqui comigo estão Tribino, Boa tarde, meus grandes amigos, fãs de ratos e fãs de Warhammer. É Morgan, isso aí. Matheus Morgan. Olá, boa tarde. Eu não sei nem escrever Warhammer. Espero que essa reunião seja proveitosa. Esperamos que essa reunião seja mais do que um e-mail. Ok, tá. Vamos começar primeiro de tudo. Eu fiz uma laranja mecânica com esses dois, obriguei eles a assistirem o primeiro episódio. E eu quero já começar perguntando: alguma dúvida? Todas. Todas, perfeito. Por quê? Em primeiro lugar, por quê? Em segundo lugar, quando? E aí a terceira Eu provavelmente vai tenho, ser por quê de novo. eu tenho uma dúvida muito importante para o prosseguimento dessa gravação, que é Ah, por que tu esperava. Eu acabei de ouvir o primeiro episódio literalmente 20 minutos atrás. ah, Eu me lembro pouco. Eu me importo um pouco mais do que eu me lembro, que já é um bom sinal. ok. Mas eu quero ser a cota do me perdi do rolê, então eu já adianto que me perdi. Mas eu fui chamado justamente com esse intento, então vamos nessa. Perfeito. É sobre isso e não tá nada bem. Assim, ó. Ah, respondendo a pergunta do Tribino, por quê? Porque eu sou doente. É por isso. E eu vou tornar isso o problema de todos vocês. Caso a O gente não tivesse desemprego é uma notado coisa ainda. muito triste. Hã? Caso a gente não tivesse notado ainda, né? Tu ia O infernizar desemprego é nossa uma vida coisa, com Warhammer. o desemprego é uma coisa extremamente triste, né? O que que não faz o jovem fazer? Fazer Realmente. podcast de Warhammer. Assim, ó. Realmente. Bah, alguém me dá um emprego até para eu parar de fazer podcast do Warhammer. Ok, dando seguimento. Só recapitulando um pouco o último episódio, o primeiro episódio, o piloto. ah, eu só contei basicamente a origem do mundo de Warhammer, como os portões polares surgiram, como os antigos surgiram, o que eles fizeram no planeta. E eu só quero reforçar uma parte importante: a quebra dos portões polares, ok? Isso vai ser importante para este episódio. Porque este é o episódio que eu revelo o motivo do nome do podcast. Opa! Ê! Este é o episódio dos Skaven! Meu Deus. É... Skaven são os homens-rato de Warhammer. Let's fucking go! Nossos Yeah! conterrâneos. E, assim, já começa bem. Eu já vou introduzir, assim, ó. Eu não tenho nem como introduzir a história dos Skaven direito, porque ninguém sabe. Já começa bem, porque o rolê dos Skaven é que eles não registram a história. Eles não registram a própria história. Nem mesmo eles sabem como Correto. eles surgiram. A especulação é que eles são derivados de Homem-Esfera, que são, tipo, serventes do caos. Mas tem outras especulações que eles são, tipo, derivados, um offshoot, uma derivação evolutiva dos próprios humanos. Inclusive, tem um acadêmico que foi queimado por heresia por sugerir isso. Eu não achei a citação disso, mas eu tenho a memória que isso realmente aconteceu. Tempos mais simples, né? Temos mais Gosto sim. de Eu gosto de acreditar que ser queimado vivo por propor uma nova interpretação da origem de uma espécie é muito mais atrativo para a comunidade científica do que presenciar o fim do mundo como estamos vendo, né? Então, temos mais sim. Caralho. Porra, tu falou isso e o rolê de Warhammer é que o fim do mundo aconteceu. O Warhammer Fantasy realmente acabou. Começamos bem.
Inclusive os Skaven tem uma partezinha nisso, mas a gente já vai chegar lá. Ok, eu vou ler pra vocês uma passagem que é dos livros de regra. Ok. Assim, é uma tradução própria, eu traduzi algumas coisas do inglês, então talvez algumas coisas fiquem meio estranhas, mas vamos lá. Os Skaven se importam pouco com o passado e não mantêm nenhum registro histórico. Para um Skaven, existe apenas dois momentos no tempo, dignos de serem considerados. O agora, enquanto eles ainda não são governantes deste mundo, e o muito em breve, quando eles serão. A única história que os Skaven consideram digna de contemplar é a própria história pessoal, em detrimento da história da espécie. Um indivíduo talvez se lembre dos dias de glória, quando ele ascendeu ao poder no seu secto, ou do inimigo desprezível que trouxe a sua derrocada. Mas raramente ele pensaria sobre suas origens ou os grandes feitos de qualquer outro Skaven que não seja ele mesmo. Skaven não possuem rituais ou lembranças de seus mortos, pois os Skaven são uma espécie invejosa e preferem sabotar seus companheiros do que elogiá-los por suas conquistas. Fora isso, eles não possuem nenhum conceito consistente de tempo, datas, anos, gerações ou eras. Então eles são tipo uns pombos. Não, eles são ratos, meu. Eu não me perdi ainda. Não me confunde, cara. Porque daqui a pouco certamente vai ter um homem-pombo, tá ligado? Cara, Arthur. eu não duvidaria. Eu não duvidaria Ah, do tá. Warhammer. Eu achei que tu ia dizer, tem. E é o próximo Esse é o episódio. próximo episódio. Pô, então, gurizada. Não. Eu tenho uma pergunta. Oi. Mas é uma pergunta um tanto metalinguística. Tu quer que eu mantenha ela pra mim mesmo? Ou Não, a manda gente... ver, manda ver. Tá. Tipo assim, Warhammer é o bagulho do RPG lá, da galera que pinta bonequinho e que é emocionada, né? Sim, Essa é a base do bagulho. sim. Isso foi criado por uma empresa, só que, tipo, tem um cara que é o cara que cria, tipo, um indivíduo que é o que cria o lore dos bonecos. E a segunda pergunta, ele é britânico e viveu na época da Thatcher? Porque os Skaven, eles são extremamente neoliberalismo core, tá ligado? Cara, eu sou Cara. muito burro. Cara, assim, ó, só pra fazer um disclaimer importante pros ouvintes. O nosso amigo Matheus Morgan é historiador. E eu sou especialmente interessado em, tipo assim, não necessariamente a obra de ficção, mas o tempo em que ela foi criada, saca? Sim. E, assim, E, tipo assim, os Skaven não são criados pra parecer a pessoa boa, e isso parece muito um comunista britânico da década de 70, 80, sabe? Mas vamos continuar. cara, assim, eu vou respondendo a tua pergunta e só esclarecendo. Eu queria muito tu no podcast justamente por isso. Ok. Warhammer é britânico, não tem um cara, não tem um autor que cria lore, são vários. Inclusive, alguns até são contratados às vezes para criar partes específicas da lore. Mas sim, foi criado nos anos 80, se não me engano, 85. E é britânico. E os Skaven, eles tiram. Não sei se eles tiram inspiração desse período da Thatcher, mas boa parte das máquinas de guerra deles são inspiradas em máquinas de guerra experimentais e guerra de trincheira da época da Primeira Guerra Mundial. Bota fé. Então, assim, sim, tu vai ver muitas referências em várias coisas a períodos e ideias históricas. Ok? Bota fé. Então, já deixando isso bem claro, é suquinho de historiador o jogo. Ah, bosta, vamos lá. Yeah, here we go again. Ok. Eu vou falar agora, tipo assim, do único registro, que assim, não é nem dos Skaven isso, tipo, é o único registro que se tem na história de algo que remete ao surgimento dos Skaven, que é a chamada Perdição de Kavzar ou a Perdição de Tylos, que é um poema épico que conta a história de um reino antigo de Tylos, que é o precursor de Tilea, que é a Itália no mundo de Warhammer. A história conta de, tipo, que o rei criou uma cidade fantástica, que era uma cidade com uma população mista de humanos e anões. Os anões cavavam no subterrâneo da cidade por mármore, pedra
pedras preciosas e semi-preciosas. Ele era cercado tipo, por planícies muito férteis e os humanos cultivavam essas planícies e tinha esse link entre os anões que traziam os frutos da terra e os humanos que traziam os frutos da agricultura. E como a cidade prosperou muito, eles resolveram, em homenagem aos deuses, em agradecimento aos deuses, criar uma torre. Só que, assim, é total um paralelo com a Torre de Babel. Era uma torre megalomaníaca que ficava mais alta e mais alta e mais alta. E, assim, gerações de descendentes dos construtores da cidade foram... E eles não conseguiam terminar aquela torre. Eventualmente a torre estava ficando tão alta que eles não estavam tendo estrutura para levar os últimos pedaços até o final da torre para terminar a torre. E assim... O corno morria com as pedras no meio do caminho, né? Oi? O corno morria com as pedras no meio do caminho. Exatamente, praticamente isso. A expectativa de vida deveria ser, sei lá, 5 dias. E é isso, tipo, chegou um ponto assim que os caras que como começaram a construir a cidade já estavam mortos porque eles eram tataravô dos caras que estão terminando de construir a porcaria da torre, sabe? Do caralho. E, cara, eles não estavam conseguindo terminar aquela porcaria daquela torre por nada nesse mundo. Até que, um belo dia, chegou um estranho encapuzado dentro da cidade e... ele oferece de terminar a torre em troca da simples possibilidade... Porque era uma torre para os deuses, certo? Então, Sim. o que ele pede é que ele possa colocar um artefato, uma oferenda pro deus dele no topo da torre. E o pessoal ficou tipo, pronto. O maluco mal chegou e vai dizer que vai terminar a torre que a gente não conseguiu terminar. Quero ver, então. Os caras estavam construindo uma rola gigante em homenagem aos deuses, daí chegou um brother pedindo pra botar um penduricalho e eles falaram, lá vem os crentes. Sim. Foda. Sim, basicamente. Mas enfim, eles estavam céticos que ele ia conseguir terminar porque eles não estavam conseguindo terminar e eles ficaram, vai ser esse maluco que vai conseguir, né? Ainda mais em um dia. Bom, a torre amanheceu pronto. O cara, em uma noite, ele conseguiu terminar a torre, não se sabe como. E protagonista detectado. No topo da torre, ele colocou um sino com várias escrituras num alfabeto, numa linguagem que ninguém nunca tinha visto. Mas tá, era o trato. Quando deu a noite, aquele sino começou a tocar. Ele deu 13 badaladas à meia-noite. E começou uma chuva incessante, uma chuva de pegajosa, de coloração verde. Pedras verdes começaram a cair do céu dentro da cidade. Ratos e pestes começaram a comer a comida da cidade e foram surgindo do nada. E a chuva continuou por dias, por semanas, por meses. Os humanos da cidade foram até a porta dos anões que viviam no subterrâneo e pediram ajuda. Bateram na porta e os anões responderam: são só ratos, isso não é problema nosso, e fecharam a porta na cara deles. Continuou a chuva, continuaram os ratos e começou a se espalhar fome, as pessoas começaram a ficar doentes e a situação ia cada vez piorando. Mais uma vez eles bateram na porta dos anões e os anões responderam: nós já temos nossos problemas para lidar, não nos importunem. E mais uma vez eles fecharam a porta. Quando chegou o ponto crítico, não tinha mais comida nenhuma na superfície da cidade, as pessoas quebraram a porta dos anões para ver se eles conseguiam qualquer coisa lá dentro e não se achou mais nada dos anões. Tudo que se achava eram ossos roídos e carcomidos. E diz que a última coisa que os sobreviventes da cidade viram antes de sumirem da história foram milhares de olhos vermelhos e famintos na escuridão. Doideira! Essa é a perdição de Kevzar. O sino
em cima da torre é conhecido como Sino Berrante, ele é um símbolo sagrado dos Skaven. O número 13 é o número sagrado do deus dos Skaven, e a implicação tem fortes implicações de que, tipo, os habitantes da cidade foram as pessoas que se tornaram os primeiros Skaven. O estranho que veio à cidade, eles chamam de o escultor, The Shaper, na verdade, em inglês. E não se sabe bem quem era, muitas coisas a Games Workshop, a companhia dona do jogo, ela deixa em aberto. Ela não elabora, ela não confirma nem desconfirma. As ideias que se tem é que ou possivelmente ele era um dos antigos, um dos seres reptilianos que moldou o mundo, ou tem uma lenda anã que diz que ele era Skavlar, que é um deus ancestral anão que foi expulso do hold dele por ele não conseguir, tipo, aprender a forjar, aprender a trabalhar com pedra, aprender nada disso, mas que ele aprendeu a esculpir a carne dele mesmo e dos outros. E ele se esculpiu na forma de um rato e esculpiu outros nas formas dos Skaven. Aqui é onde eu insiro o fato, a origem do nome do podcast. Senhoras e senhores, o deus Skaven não é ninguém mais, ninguém menos que o rato de chifres. Let's go! Name drop! O cara é um rato com chifre. Ele é um deus, entre aspas, menor do caos, como Khorne, Nurgle, Slaanesh, Tzeentch, só que ele não é nem de perto tão poderoso quanto eles. Ele é o deus da ruína, da decadência, da fome, da peste, do conflito, da sobrevivência, da ambição e, acima de tudo, ele é o deus dos ratos. Vamos! Meus amigos! E ele tem vários nomes, assim, ele é conhecido como o Senhor do Mundo Abaixo, The Great Hard One, que eu fiquei na dúvida se eu traduzia como o Grande Corno ou o Grande Chifrudo. O Grande Corno é muito foda, tá? Sim, mas a gente é brasileiro, isso tem uma conotação completamente diferente. Perfeito, perfeito. Exatamente. O The Underfather, eu traduzi como o Sob-Pai, ele é o Deus Roedor, aquele que é 13, espada e mentiras, Lula lá, faz o Ed, sei lá. E ele tem mais 13 nomes secretos que só os profetas cinzentos, que são os clérigos dele, sabem. 13 é um número sagrado e, assim, ó, essa que eu acho do cacete. Ele colocou um pilar de pedra negra de mandamentos com 169, que é 13 vezes 13 mandamentos. Então, eu dei uma breve dissociada aqui. E, tipo assim, o número 13, ele é um número de azar em várias culturas. Uhum. Só que eu nunca me dei o trabalho de procurar exatamente por quê. Uhum. E, tipo assim, considerando que a Inglaterra tem um bagulho envolvendo Jesus, tá ligado? Que, tipo assim, a 13ª pessoa na Santa Ceia era Judas. Então, pode ser uma das possíveis explicações, mas na mesma página da Wikipédia, e é uma informação extremamente importante, diz que a Taylor Swift gosta muito do número 13. Então eu acho que culturalmente tá equilibrado. Taylor Swift é um profeta cinzento e ninguém pode me provar o contrário. Eu acho que agora o podcast acabou, tá? Não, eu tô me questionando como que o Morgan chega nesse raciocínio às 2h40 da tarde, uma terça-feira. Calor desgraçado. Eu tô de férias e minha psicóloga falou que se eu não estiver fazendo 14 coisas ao mesmo tempo, eu fico maluco. Agora, não. 13 coisas ao mesmo tempo, ok? Respeita o nosso Deus. Faz o L, filho da puta! Incrível. Tá. Introduzido essa história, eu quero introduzir pra vocês, tipo assim, os objetivos maiores dos Skaven, porque, tipo, tá, raça supremacista que quer dominar o mundo, o que faremos hoje à noite, cérebro? Assim, ó, começando pelos planos deles. Ok, isso eu tirei um pouco da wiki, que é
Não tô nem zoando. Introduz o segmento com a cheesy goal. Um objetivo queijudo, foda-se. Ótimo. Cara, assim, ó, lembra que eu falei lá dos portões polares? Ok, quando eles colapsaram, na explosão que deu de energia, ah, um pedaço enorme deles foi lançado ao céu e virou uma lua inteira. E essa lua inteira é chamada de Morrslieb, que traduz no alto gótico do Império como Amada de Mor. Mor é o deus da morte. E é a segunda lua do planeta, e pelos Skaven é conhecido como Morskrit. A lua é feita de Warpstone, que eu não sei como traduzir, talvez muta-pedra ou pedra berrante, mas basicamente é o urânio radioativo mágico, resumidamente. E Ó as crianças brincando com Césio de novo. é exatamente isso. Cara, e é muito bom porque os Skaven usam o Warpstone pra tudo. Tipo, eles usam como moeda corrente, eles usam como combustível, eles usam como drogas, eles usam como enfeite nas armas e nas armaduras. Tipo, tudo que os Skaven usam tem Warpstone envolvido. E quando eu falo como drogas, eu não tô nem exagerando. Eles moem Warpstone e eles cheiram como se fossem cocaína. Do caralho. Assim, ó, cara, assim, uma citação de um dos engenheiros Skaven é: se o rato de chifres é o pai de nossa raça, certamente o Warpstone é a nossa mãe. Cara, esse tá me lembrando aquele filme merda que é uma paródia de vários filmes ao mesmo tempo. E aí tem os alvos e os esquilos que cheiram cocaína. E aí eles viram cantores de black metal. Eu não sei que filme é E esse. começam a espumar e atacar as pessoas como se fossem zumbis enquanto eles começam a fazer gutural. Não é. Não é um. Cara, é tipo, dentro de uma escola, assim, muito suado. É um daquela leva do filme do Drake como o Homem-Aranha, né? Esse filme de sátira. Eu acho que eu sei que porra é essa. Enfim, Bota pra... Não é o que é uma sátira de Nárnia? peraí. Peraí. Alvin e os esquilos. Amigos, foco no podcast. Oh, não. Liga da Injustiça. Liga da Injustiça. Tá, continuando. Meu Deus, o TDAH da galera é forte. É por isso que a gente é rato, tá ligado? Enfim. Cara, então, dito isso, a lua é feita desse material. A lua é literalmente feita de queijo pros Skaven. Ok? E por uma parcela considerável da população da metade do século XX. Exato. E, cara, qual é o plano deles? Pô, vamos trazer a lua pra Terra. Eu não tô zoando. Perfeito. Eu não tô nem zoando. Tipo assim, cara, eles têm, tipo, esse grupo de engenheiros e magos. E o plano deles é literalmente, tipo, eles conseguiram fazer um ritual pra atrair a lua pra mais perto do planeta. E daí eles conseguiram, tipo, pegar os meteoritos de pedra que caíam, né? Só que daí eles estavam em guerra, tipo, com uma outra raça, os Homens Lagarto. E eles pensaram, porra, e se a gente jogar a lua em cima deles? E eles fizeram. E... Disse a pessoa que claramente não cheira a Césio, né? Então, e eles conseguiram. Eles mataram os inimigos dele. E se mataram juntos. Tipo, lembra que eu falei do fim do mundo? Então, pois é. Se tu lança a lua em direção ao planeta, bad things happen. Quem diria, né? Que algo ruim poderia ser. E daí eles têm, tipo, além disso, além dessa questão da lua, eles têm uma profecia chamada de A Grande Ascensão, que é o dia que, tipo, todas as outras raças vão se enfraquecer e morrer, e eles vão subir do subterrâneo pro mundo para herdar as ruínas do mundo. E, cara, profecia é uma palavra meio forte, porque não é tanto uma profecia quanto uma ameaça do rato de chifre.
Botei um determinado ponto. 72 horas, patriotas. Sim, cara, ele literalmente aparece e ameaça eles falando, cara, se vocês não fizerem isso em tanto tempo, eu vou devorar todos vocês. E, assim, ó, o tempo que ele dá é 13 vezes 13 passagens da Lua do Caos. Que é a lua de Warpstone. Só tem um pequeno problema. A lua do caos não tem ciclo pré-definido. Justamente por ela ser a lua do caos, ela passa no céu a qualquer momento, na hora que ela quiser, e tu não sabe quando vai ser. Então, assim, ele deu uma quantidade de tempo que não tem como ser calculada para eles fazerem o que ele quer. Mas é uma, tipo assim, ela aparece quando ela quer ou os ratos estão um pouco se fudendo e, tipo, eles nunca cronometraram, sei lá. Não, é assim, ela aparece quando ela quer, porque, tipo, magia, basicamente, tipo, ela é uma lua feita de material do caos. Bota fé. Então, tipo, ela magicamente, tipo, aparece em ciclos aleatórios, tipo, ela não tem, não é 28 dias fixo, porque às vezes ela resolve que ela vai ficar parada no céu, tá ligado? Só tem, tipo, 2 noites fixas ao ano que as pessoas sabem onde ela vai estar. Que daí é, tipo, meio que acontece uma congruência astral entre ela e a outra lua. E daí a porra fica louca. Mas, Uma pergunta: diga. quantas luas existem no Warhammer? No Warhammer Fantasy existem apenas 2 luas. Que é a Morsleep, que é essa que é a lua do caos, e a Mansleep, que é a lua natural do planeta. E quando as duas estão ao mesmo tempo no céu, tem 2 noites diferentes que isso acontece, o véu entre o mundo material e o reino do caos fica mais fino, então, tipo, é geralmente quando dá muita merda. Dá muita merda. Sim. Se não me engano, tipo, é equivalente tipo, ao Dia das Bruxas no mundo real, entre aspas. É Geheimnisnacht, que eles chamam. Uma delas. Uhum. Enfim. Tá. Passando um pouco pela história, eu vou dar uma pincelada rápida em cima. A cidade que os Skaven tomaram lá na Perdição de Khazar foi renomeada Skavenblight, que é a capital dos Skaven. Em determinado momento, tipo, eles estavam com sobrecarga populacional, porque era muito rato e não tinha comida suficiente, então e nem espaço suficiente, então eles tentaram expandir os túneis abaixo da cidade com uma invenção chamada Doomsphere, a Esfera da Perdição, que é uma bomba atômica mágica. É uma bomba atômica de Warpstone que eles tentaram usar como dinamite para aumentar os túneis e obviamente dá muito errado. Porra, sim. Me parece uma solução comedida dentro do tom e que certamente não oferecerá nenhum perigo a nada. Cara, engenharia Skaven 101. Tipo, o rolê todo... É muito bom. Tipo assim, é claramente escrito ali na Guerra Fria, tá ligado? É excelente. Sim. E, cara... E é muito bom, tipo, porque isso é engenharia Skaven 101, tá ligado? Porque o rolê todo dos engenheiros Skaven é que, tipo, eles ficam fazendo essas armas experimentais com uma engenharia muito porca. Só que, tipo, eles jamais vão admitir que a engenharia deles é porca, porque eles são a maior e melhor raça do mundo. E dentro da maior e melhor raça do mundo, eu, engenheiro fodelão, sou o melhor engenheiro do mundo, tá ligado? Se algo dá errado, é sempre culpa dos outros, e se algo dá certo, é sempre responsabilidade minha. Uhum. E isso se repete ao longo de toda a história de Skaven. Eles têm umas ideias muito idiotas que sempre explodem na cara deles e sempre ficam tipo... esses malditos sabotagem! Enfim. Então eles são tipo os vilões de Scooby-Doo, que Sim. são burros, tipo, são muito inteligentes, mas são burros. E aí quando dá uma merda, eles ficam, se não fossem esses malditos jovens, esse cachorro maldito. Sim, total. É uma mistura disso com aquele meme com o meme do zelador escocês dos Simpsons, que vergonhosamente me foge o nome. Ah, Que ele é tipo muito assim, legal.
Sim, Os os malditos Skaven, eles a raça arruinaram a raça superior. Skaven. Malditos Skaven estragaram os Skaven, tá ligado? Exatamente. É exatamente esse o meme. E, cara, e daí depois disso eles fazem o que é chamado de a grande migração e eles se espalham pelo mundo porque meio que a capital deles deu uma fundada e deu merda. E daí não tem mais espaço pra eles lá. Eles vão pra um lugar chamado assim, ó. Eu traduzi o nome Cripples Peak pra Pico do Aleijado. Não sei se pega bem, mas é a tradução que eu pensei. Só que, tipo, o que tem no Pico do Aleijado? Tem o Nagash, que é o pai, o grande necromante, o pai de todos os necromantes. E eles chegam lá e descobrem que ele tá sentado em cima de um armazém enorme de Warpstone e queijo, ok? E eles tentam ir lá roubar a dispensa dele. Não dá ruim, não dá bom, não dá bom. Guerras ocorrem feijoadas, sabe? Ok, também eles entram em guerra com os anões nos Oito Picos, os Oito Picos eram tipo 8 montanhas que eram completamente colonizadas pelos anões. E eles basicamente é aqui que eles começam tipo, até a mostrar como é que eles fazem guerra. Eles envenenam a água dos anões, eles criam tipo escavadeiras radioativas com Warpstone, que obviamente elas ficam explodindo e matando todo mundo, mas elas fazem o trabalho. E eles fazem basicamente guerras de trincheira. Eles criam também tipo o que eles chamam Poison and Glows, que é literalmente tipo, eles conseguem sublimar Warpstone para fazer uma fumaça radioativa e eles conseguem colocar isso dentro de vidros, de frascos de vidro redondo e eles começam a tocar isso dentro de minas e túneis fechados. Vai dar certo pra caralho? Vai dar certo pra caralho. Muitos Skaven morrem, mas também muitos anões. Só que pro azar dos anões, eles não se reproduzem tão rápido quanto os Skaven. Uhum. Nesse tempo também ocorre tipo, a guerra com o Império, que eles enfrentam o Imperador Manfred, Matador Skaven, Manfred Skaven Slayer. Sim. E eles... Eu não tô nem tirando onda com vocês. Os Skaven literalmente inventam a peste negra. Eu tava esperando que isso fosse acontecer em algum momento. O que tu disse, Wagner? Eu tava esperando o Rodrigo ia chegar. A gente, ratos pensam igual. Dois ratos comem o mesmo queijo. Mas sim. Não, é que assim, cara. Com todo respeito. É uma coisa bem previsível, né? Tipo, teu deus é um rato com chifre. Tu é burro e caótico. O que tu faria? Óbvio, tá ligado? Cara, realmente é um processo bem lógico. Enfim, basicamente, tipo, eles conseguem por um tempo tomar o Império, mas depois eles perdem de novo porque a peste negra começa a afetar eles. Basicamente, a arma biológica que eles criaram, eles não conseguem controlar e daí eles começam a morrer pra peste negra. E acontece a mesma coisa depois com a Red Pox, a varíola vermelha, não sei como traduzir. E cara, daí, dentro de tudo isso, ocorrem guerras civis, porque quem criou a peste negra é um clã de Skaven chamado Clã Pestilence, que é um clã que foi pra América do Sul, pra Lústria, e eles pegaram literalmente uma febre tropical dentro da Amazônia e tiveram um sonho Vai se fuder. Caralho, europeus, por favor, sejam menos europeus. Sim. E aí vai ter uma raça chamada os Blancas, tá? Eles são nativos da América do Sul, eles produzem eletricidade. Cara, quando eu fizer um episódio de Homens Lagarto, tu vai quebrar muito. Puta que pariu. Ah, vai tomar no cu, cara. Tudo isso é muito bom, sabe? Eu falei que tu ia gostar, cara. Meu. Saco. E eu sinto que o Warhammer é que nem aquela teoria de que às vezes tu tá só existe alguma pessoa do teu ciclo que te conecta a alguém famoso. O Warhammer é um bagulho que tu tem sempre um personagem perto de algo que tu acha que tu vai pensar que os The Boys vão olhar e falar Hell yeah, man. Hell yeah. Meu, cara, é isso. Sempre tem o criptídeo de Warhammer no grupo de amigos.
Até agora me parece, tipo assim, um grupo de zap, sabe? Tipo assim, todas essas histórias eu já ouvi em algum grupo de zap dos mais normais. Definitivamente não foi o do Hats que tu ouviu. Definitivamente não foi o grupo do Ratos. Cara, enfim, esse clã ele foi pra América do Sul, conhecido como Ústria, e ele pegou uma febre tropical lá e eles tiveram um sonho febril que o rato de chifre se apresentava no seu real aspecto como o precursor da peste. Mas tem algumas insinuações de que na verdade eles estão mentindo e o que eles fizeram foi fazer um pacto com um príncipe demônio de Nurgle, basicamente. Que se vocês não lembram, Nurgle é o deus da podridão, pestilência, decadência, o deus maior do caos. Que ele tem essa sobreposição com o rato de chifre e fica essa coisa meio tipo, será que eles são hereges do rato ou se eles são realmente serventes do rato? Não ajuda que o líder do Club Pestilence se chama Lorde da Peste Nurglit. Basicamente, tipo, só que daí quando eles voltam da América do Sul, de Lústria, eles voltam falando, tipo, nós somos os verdadeiros profetas do Ratos de Chifre, nós queremos nosso lugar no Conselho dos 13. E daí os profetas cinzentos e os outros esquemas ficam, tipo, tomar no meio do cu de vocês, não. E acontece uma guerra. E a guerra só acaba porque, basicamente, chega um ponto que o Lord Nurglish, ele se infiltra dentro da capital e fala, cara, se vocês não aceitarem o que eu tô falando, ele tira um frasco com um líquido amarelo e fala, eu vou largar essa doença aqui que vai matar todo mundo dentro da capital. E é assim que acaba a Primeira Guerra Civil. A Segunda Guerra é porque dá as merdas com a peste negra e a varíola vermelha e todo mundo de novo culpa o Clopestilence e daí de novo ressurge a guerra civil. E aí que dá merda. Porque daí os profetas cinzentos, que são tipo o clero do Rato de Chifres, eles ficam putos, eles ficam, tá, chega dessa merda. E daí eles intimam todos os clãs a comparecerem à capital de Skavenblight no feriado de Vermintide, que é também o que dá o nome ao jogo, o Vermintide, que é basicamente tipo uma festa anual religiosa, e também é quando eles fazem o ritual que, entre aspas, mantém a existência dos Skaven em segredo dos humanos, que ninguém sabe se realmente funciona, mas eles fazem. Só que esse aqui, eles fizeram um outro ritual. Eles, basicamente, o que aconteceu? Eles, depois de 169 sacrifícios em sangue e 13 badaladas do sino, o Lorde Profeta, o líder dos Profetas Cinzentos, abre a boca, espelha uma nuvem enorme de fumaça negra e de dentro da nuvem se vê 2 olhos gigantes, famintos e vermelhos. E uma mão, uma garra titânica, surge e começa a apanhar os Skaven e devorar eles. O próprio Ratos de Chifre veio à realidade para resolver a cisma entre os Skaven. Praticamente a Joana Dark deles, né? Praticamente. O cara baixou Deus. Sim. Baixou Deus e resolveu a Guerra dos 30 anos. Ou era dos 100 anos, não lembro agora. A Joana Dark era do 100. Era do 100, tá, bota fé. Mas, cara, e é isso, tipo, é nesse momento que ele chega e falou, tá, gurizada, tava muito bom, tava muito divertido, mas parou a putaria, eu quero o resto do mundo. Ele faz aquela ameaça que eu falei e ele coloca o pilar dos mandamentos em Skavenblight. E o rolê do pilar dos mandamentos é que, tipo, eles têm isso chamado o Conselho dos 13, certo? Que é, tipo, que é a Câmara dos Lordes deles. Isso, exatamente. Desculpa, eu só tô maravilhado. Eu não tô conseguindo determinar de outra maneira que não extremamente política e chata. Cara, não, é pra isso que eu te trouxe, filho da puta. É exatamente pra isso que eu te queria aqui. Tu vai pegar um monte de referência histórica que às vezes eu não vou pegar. Então, perfeito. Eu muito menos.
Exatamente. É. O Tribino num canto assim, ó, só mexendo os Eu tô. dedinhos. Eu tô, tipo, maravilhado, assim, sabe? Uhum. Contemplando a vida, a existência. Como que seres humanos foram incapazes de escrever isso. É. Eu só quero Enfim. fazer uma consideração Hum, que eu não sei se eu me perdi, eu posso ter me perdido, hum. mas basicamente os caras que foram pra América do Sul trouxeram uma DST. Sim, É isso? sim. Tipo assim, antes era só a peste negra, daí chegou a galera que foi lá se meter com os latinos e Não, não, agora não. tem varíola nessa porra É também. melhor ainda, é melhor ainda. A galera que foi se meter com os latinos é também a galera que criou a peste negra. Ok. Maldito puritano. Malditos puritanos. Cara, é muito bom, meu. E, cara, basicamente, tipo, cara, o Rato de Chifre. Meu, o Rato de Chifre é um filho da puta, eu adoro ele. Porque ele vê essas merdas que os Skaven faz e ele tá se divertindo. Ele tá legitimamente, tipo, rindo da cara dos Skaven se fudendo, tá ligado? E, cara, e ele põe esse pilar de 169 mandamentos e fala que agora só faz parte do Conselho dos 13 quem tocar nesse pilar e não morrer. Que daí eles são escolhidos pelo Rato de Chifre. E o pilar é feito de Warpstone. O pilar é feito de urânio ativado mágico. Então, assim, tipo, já começa que o primeiro que tentou tocar no pilar derreteu em combustão radioativa mágica. Palavras que estão na Bíblia, certamente, né? Exatamente. E, cara, e a partir disso, tipo, só entra no conselho quem conseguir tocar no pilar, sobreviver e matar um membro do conselho pra roubar pra pegar a. Meu Deus. Enfim, pra pegar o lugar dele. E, cara, eu só quero falar uma coisa que eu acabei deixando pra trás, mas que também é importante. Eu quero que vocês tenham em mente que tudo isso aconteceu, mas ninguém no mundo sabe. Os Skaven não são É. conhecimento público no Império. Eles não registram, né? Não, é pior do que isso. Os Skaven não registram a própria história e eles também fazem questão de apagar os registros sobre eles nas outras civilizações do mundo. Tipo, é o que eles chamam da conspiração do silêncio, porque os Skaven ativamente tentam fazer com que as pessoas do resto do mundo não saibam que eles existem. Porque, eles são ratos, por natureza eles têm medo, eles são covardes e medrosos, e eles acham que, tipo, se as pessoas souberem, elas vão começar a atacar eles. E eles não querem isso, eles querem esperar que, tipo, as pessoas estejam enfraquecidas pra eles atacarem, devorarem e depois voltarem pra segurança, sabe? Então, tipo, cara, eles começam tipo, a assassinar quem descobre a existência deles. Eles começam a subornar políticos e acadêmicos para apagarem registros. Eles começam a tipo, botar fogo em bibliotecas onde tem tipo, qualquer registro que eles existiram. E, cara, se apagou completamente a história do Império que fala sobre Skaven. Tipo, se alguém falar que existe um homem-rato, as pessoas vão olhar, tá, sim, duendes também existem, é isso que tu tá me dizendo? Tipo, essa vibe, tipo, eles são completamente, tipo, considerado lenda, mito e doideira de conspiracionista. Sim. E, Muito cara, foda isso, não. é. Mas daí, tipo, é uma pergunta que eu ia guardar mais pro final, mas já que a gente entrou nesse bagulho, tudo isso de lore que tu tá nos falando, eu imagino que na lógica interna de Warhammer seja pedaços de livros que eles esqueceram de tacar fogo, tipo assim. Sim. E alguns escaparam. Tem, tipo, alguns pequenos lugares em Warhammer que tem conhecimento público da existência dos Skaven. Tipo, lembra que eu falei que eles fizeram a Skaven Blight surgiu em Chios, que é basicamente Roma, basicamente o precursor Que é da a Itália. torre, né? Isso, pensa que eles estão na Itália.
Eles estão localizados na Itália. E Tilea e Estália, são Espanha e Itália, têm plena noção da existência dos Skaven. Tipo, ao ponto que eles têm companhias de mercenários especializadas em caçar Skaven. Bota fé. O rolê de, cara, Skaven é mito, Skaven não existe, negacionismo Skaven é no Império. O Império é a Inglaterra. O Império é o Sacro Império Romano Germânico. Tá, ok. Tipo, o Império tem total inspiração ali na Áustria, Suíça, Alemanha, região prussiana, sabe? Sim. Ok. E Que é como se fosse um governo mundial dentro de Warhammer, é isso? isso, tipo, ele é o maior representante da raça humana dentro de Warhammer. Aí tu vai ter, tipo, Estália e Tilea, que são Itália e Espanha, basicamente. E tu vai ter Bretônia, que é a França com inspiração de lenda arturiana. Tá, os homens. Os homens, Mas Tá. o principal dos homens é o Império. Bota fé. E é isso, tipo, eles também, oficiais dentro de toda a burocracia e administração do Império, eles ativamente tentam suprimir informações sobre os Skaven por medo de causar um pânico generalizado e porque eles sabem que, tipo assim, cara, a gente pode eles talvez até consigam matar e derrotar os Skaven, mas eles estão lutando em tantas frentes de batalha que se eles entrarem em guerra aberta com os Skaven agora, eles se fodem. Tem toda essa questão meio tipo, política de por que os Skaven são escondidos do conhecimento público. Agora eu vou passar para a parte divertida, que é a biologia dos Skaven. São ratos, né? Biologia. Eles são ratos. Então, tipo assim, tem algumas coisas que, por eles serem ratos, meio que entra dentro da cultura deles. Uma dessas coisas são os Almíscares, os Musks, que parte da linguagem dos Skaven, além de, tipo, claro, tem os Quicks e Shadows deles, é cheiro. Eles esperem cheiros específicos para se comunicar. O mais conhecido deles é o... Oi? Porra, os caras falam peidando, mano. Não é nem zoeira, é pior que peido. É mijo, literalmente, tipo assim, a descrição nos livros é que eles conseguem sentir o líquido do almíscaro descendo pelas pernas. Tu fala mijo, então, na melhor das hipóteses, correto? Sim. Cara, o mais conhecido deles é o Almíscar do Medo, que é literalmente um sinal de alerta geral para todos os Skaven nas proximidades. Que também é um dos motivos que Skaven são tão ruins em batalhas diretas, em confrontos diretos, porque, tipo assim, Skaven são muito medrosos. Eles têm medo e pânico de morrer para qualquer coisa. Então, se eles estão em guerra e um Skaven acha que ele vai morrer, ele fica com medo, ele libera esse Almíscar, e por ele liberar esse Almíscar, ele dá uma reação em cadeia e todo mundo começa a ficar com medo, e todos eles começam a liberar o Almíscar, e mais Skaven ficam com medo, e daí, de repente, o que era uma batalha frontal virou, tipo, uma debandada geral, tá ligado? Porque todo mundo se cagou, né? Porque todo mundo se cagou nas calças. Não é nem... É 100% Primeira Guerra Mundial. Sim. É 100% isso. Os caras estão tendo uma crise de vômito e bosta nas trincheiras e todo mundo começa a passar mal. Sim, exatamente. A sua lembrança... só lembrando, crianças, história, por mais que tu estude, pareça umas coisas certamente bonitinhas, legais, interessantes, tudo fede, tá? Tudo fede. Caralho. Tudo fede, assim, História é saber o que aconteceu sem a parte dos cheiros, tá ligado? Exato. Cara, e daí eles têm também o que é chamado de a fome negra, ou do Black Hunger, porque, tipo, parte o rato de chifre é também o deus da fome.
E parte da biologia dos Skaven é que eles estão constantemente com fome. Tipo, eles têm que ter paradas regulares para comida, senão eles entram em frenesi. E, cara, é um bagulho tão importante dentro da cultura e da biologia deles que eles medem distância com paradas para comer. Tipo, eles medem distância baseado em quantas vezes eles têm que parar para comer entre um lugar e outro. Inteligentes. Isso, e daí eles têm a questão das pelagens. Tipo, basicamente, tipo, os Skaven têm um sistema de castas, onde tipo, a cor do teu pelo determina a tua casta. Se tu tem tipo, uma pelagem amarela, marrom, tu é tipo a casta mais baixa, tu é tipo um escravo, tu é um trabalhador braçal, tu é assim, ó, tu é um perdido ali no meio. Se tu tem pelo preto, tu é uma casta guerreira. Tu geralmente vai ser treinada pra virar tipo um Storm Vermin, ou eu traduzi como uma praga da tempestade. E também provavelmente possivelmente vai virar um Senhor da Guerra. E daí tu tem tipo os albinos, os cinzas e os que nascem com chifres. Porque, né? O rato de chifres não ia fazer uma raça sem ter outros ratos com chifres. E aí eles são a casta religiosa, eles são a da ordem dos profetas cinzentos. E daí eles são treinados desde pequeno para serem clérigos do rato de chifres. Às vezes nascem ratos albinos, só que sem chifres, e daí eles viram tipo a guarda do conselho. E daí eles são tipo, bizarramente leais, de um jeito que nenhum outro Skaven é. Muito importante ressaltar, porque eu tô fazendo eu tenho aqui um trecho que é biologia e psicologia. Skaven são grandes filhos da puta. Como se a gente não tivesse notado no momento da peste negra. Exato. Só que, tipo assim, o rolê é que eles são, cara, eles são os próprios piores inimigos, tá ligado? Tipo, a única coisa impedindo os Skaven de ter sucesso são os próprios Skaven. É aquilo que eu falei, tipo... Foda. É aquilo que eu falei, sempre é tudo, tipo assim, se algo dá errado é sempre culpa dos outros, se algo dá certo é totalmente crédito meu, sabe? E, cara, assim, ó, pode tocar o tema do Benny Hill quando dá alguma merda. Cara, meu, é um nível assim de tipo. Cara, um laço de sangue e nascimento não serve de nada, tá ligado? Tipo, eles vão matar o próprio irmão se precisar. Tipo, aqui tem uma citação. Líder de garra Rickon, irmão de banda Rickon, o melhor do resto da nossa ninhada. Só tentou me assassinar e matar uma vez só. Por que pergunta? Tipo, Senhor da Guerra, General Katz, quando perguntado sobre seu irmão, líder de garra Rickon. Cara, nada. Lealdade nenhuma. Por isso que, tipo, os albinos da guarda do conselho são tão bizarros. Tem uma fábula que é contada entre os Skaven que é... assim... 2 Skaven, irmãos de nascimento da mesma progenitora, enquanto patrulhavam as florestas acima do seu lar, eles encontraram um minotauro voraz. Sabiamente, eles fugiram da besta, mas esta decidiu persegui-los, e assim o fez por muitas milhas. Certamente, disse o primeiro Skaven ofegando. Nós não conseguimos correr mais rápido do que essa criatura horrível. O segundo chiou em concordância. E nem precisamos, ele respondeu. Inseguro quanto aos motivos da afirmação de seu irmão, o primeiro Skaven perguntou: o que quer dizer com isso? Em resposta, o segundo irmão deu uma rasteira no seu companheiro e disse: eu só preciso correr mais rápido que você. Essa é a relação entre os Skaven. Ele só precisa comer um de nós, disse os dois, um tentando dar rapa no outro, né? Exatamente. Cara, isso assim é base pra relação entre os Skaven. Tipo, não tem amigo, não tem irmão, não tem porra nenhuma. E, por último, só pra fechar essa parte da biologia deles, tipo... existem fêmeas Skaven. E isso é uma parte da lore que envelheceu muito mal. Porque, basicamente, toda fêmea Skaven, ela é transformada em fábrica de reprodução. Tipo, elas estão perpetuamente inchadas e
e grávidas estão todo dia botando mais ratinho pra fora, elas estão constantemente sendo drogadas e dopadas com drogas de Warpstone e são cuidadas especificamente por Skaven Eunucos. Porque Caralho. tem isso ainda, tipo, o direito de reprodução é só pros senhores da guerra, tipo, pros líderes de cada clã. É uma daquelas partes assim que, tipo, cara, isso realmente foi feito nos anos 80, então E é tipo assim. É um rolê que é muito. Tipo, faz muito sentido dentro da mitologia interna dos caras. E também é uma coisa que, tipo, é horrível pros nossos padrões de hoje em dia, mas é uma coisa que rolou pra caralho, né? Tipo, é assim, condizente com a proposta da história. Sim. Só é uma coisa assim que eu imagino que, tipo, hoje em dia aquela coisa que vira uma pergunta, tá, mas precisava? Sabe? Sim, exato. Mas sim é condizente com a proposta da história. E uma última pincelada só, porque eu não consigo trazer isso muito bem, mas se algum dia vocês lerem algo, vocês vão ver que Skaven repetem muitas palavras, ou eles repetem e mudam a palavra que eles queriam usar no meio da frase, porque isso é parte da ideia de que tipo, eles estão sempre em um modo de luta ou fuga, então eles estão sempre tipo, com muita adrenalina, com muita ansiedade, com muito pânico, então a mente deles está muito acelerada sempre. Então eles falam muito rápido e eles se atropelam para falar. Por isso que, tipo, eles falam yes, yes, kill, kill, sabe? Tipo, eles estão sempre acelerados. Indo agora, tipo, uma para mais pra, tipo, como eles se organizam dentro da sociedade deles. Lembra? Eu falei que tem as castas, certo? Mas também tem os clãs. E, tipo assim, clãs de guerra, o Senhor da Guerra é a posição mais alta dentro dos clãs. Cada clã meio que tem, tipo, uma identidade, uma cultura própria. Então esse nome pode mudar. Mas tem essa hierarquia dentro dos clãs. E essa hierarquia não depende tanto das castas. Claro, se tu for de uma casta guerreira ou de uma casta clerical, tipo, tu obviamente vai estar acima dos outros. Mas se tu for só um escravinho fudido, tu também pode ir subindo no rank, tu só tem que esfaquear a pessoa certa, basicamente. Ou seja, além de tudo, meritocratas, né? Tipo, tu pensa que não pode ficar mais filha da puta uma espécie? Exatamente. Tipo, cara, é meio que, entre aspas, lei do mais forte e lei do mais astuto, porque é exatamente aquilo que eles falaram, tipo assim, eles culpam sempre as sabotagens, porque na maioria das vezes realmente teve uma sabotagem. Tipo, e como tá sempre tendo sabotagem, eles sempre vão dizer que foi a sabotagem pra não admitir que eles fizeram merda, tá ligado? Então, tipo assim, tem a sabotagem, tem, tipo, assassinatos, tem, tipo, maquinações e golpes. É maravilhoso. Assim, ó, tipo, uma das frases da Wiki é que, tipo, o Senhor da Guerra, ele só tá a uma facada de distância dos seus subordinados. Pra tu virar um Senhor da Guerra, tu só tem que estar abaixo de um Senhor da Guerra e achar o momento certo de esfaquear ele. E, pra terminar, agora vamos, tipo, ao que meio que molda as miniaturas dos Skaven dentro do jogo, certo? Porque, tá, eu falei de tudo isso, tudo mais, mas, tipo assim, como é que tu visualiza, tipo, um Skaven brigando? Como é que tu visualiza um Skaven na guerra? E eles têm basicamente, tipo, 4 grandes clãs. Cada clã tem uma especialidade em guerra. Primeiro tem o Clã Molder, que é um clã geneticista. Eles fazem, tipo, breeding, eles cruzam vários tipos de criaturas, ratos gigantes, ogros, quimeras, e fazem cirurgias e, tipo, botam mutações radioativas pro Warpstone, e eles criam feras gigantes pra lutar por eles. Eles que vão criar, tipo, a Chimerato, ou
Cara, eu tenho que mostrar aqui meu reto pra vocês. Pera aí. Não, isso eu vou lançar aqui no chat, porque eu preciso que vocês vejam isso. Medo. Tenho muito medo, cara. Tipo, isso aqui, apenas observem e apreciem. Eu não, assim, isso é o que melhor explica o Clamolder. É literalmente, tipo, uma hidra com cabeças de rato. Porra, Tipo, cara, que porra é essa, cara? Exatamente, meu. Exatamente, cara. Tipo, olha pra isso, velho. Isso tá no Total War Warhammer, essa é a melhor parte. Eles botaram essa merda como uma miniatura real dentro do jogo, velho. É muito bom que, tipo assim, e 20 metros pro norte tem uma galera que fala que simplesmente essa abominação não existe, tá ligado? Exatamente. Mas daí, tipo assim, qual é o tamanho dessa porra? Cara, é um dragão. É literalmente o tamanho de uma hidra. O tamanho de, tipo, É um bicho grandão. um bicho grandão. Isso aí devora o homem fácil, fácil. Imagina que tu tem, tipo, uma toca debaixo de alguma cidade cheia desses bichos dentro de, tipo, cubas de reprodução, tá ligado? Por isso que toda vez que tu vai usar a privada, tu tem que olhar antes de sentar, né? Exatamente por isso. Enfim, isso é pra exemplificar o que o Clan Moulder faz, como é que eles vão pra guerra. Eles vão pra guerra com esses bichos. Daí tu tem o clã Scryer, que é o clã dos bruxos e engenheiros, que é eles que criaram o nuke mágico. É eles que criaram o nuke radioativo que afundou a cidade deles. E é daí pra baixo, tá ligado? Tipo, eles também é quem criaram, tipo, as granadas de fumaça venenosa. Eles criaram algo que eles chamam de Warp Fire Throwers, que é literalmente lança-chamas de chama verde radioativa, que muitas vezes eles usam não só nos inimigos, mas em outros Skaven que estiverem na frente, e muitas vezes eles explodem aleatoriamente durante a batalha. Fucking hell. Cara, e eles também. Essa eu acho divertida. Eles criaram algo chamado Rattling Gun. Não é uma Gatling Gun, é uma Rattling Gun. Que é basicamente uma metralhadora minigun que atira balas de urânio, de Warpstone. Enfim, esse é o clã Scryer. Aí tu tem o clã Ashen. É literalmente um clã de ninjas assassinos. Eu não tô nem zoando. Vocês lembram? Rato ninja assassino. Rato ninja assassino. Vocês Olá, lembram, esse tipo... mestre. Sim, é o Mestre Splinter. Eu imaginei Louco da que morte. fosse inspirado. Cara, tipo, lembra que teve os ratos que foram pra América do Sul, teve os ratos que foram pra China, Japão e Índia. Que em Warhammer é Cathay, Nippon e Ind. E eles basicamente lá, eles roubaram todas essas técnicas e táticas de furtividade e assassinato e trouxeram de volta pros Skaven. E daí tem o clã Pestilence, que é o clã das guerras civis, que é herege e rivais dos profetas, que é os caras que tiveram um sonho febril e voltaram com uma visão. Eles são protestantes, basicamente. Eles são protestantes do rato de chifres. E só que é isso, dizem as más línguas que na verdade não é o rato de chifre, é tipo o Nurgle. Mas quem poderá dizer? Cara, inclusive, tipo, uma das artefatos principais dele, que é o caldeirão das 1000 febres, das 1000 poxas, eles dizem que eles literalmente roubaram o caldeirão de um templo de Nurgle e reconsagraram e rebatizaram como pertencente ao rato de chifre. E daí tu tem, tipo, esses foram os grandes 4 clãs, tipo, eles são tipo, os clãs mais fortes da história dos Skaven. Geralmente, tipo, todos os personagens principais dos Skaven vão estar envolvidos com algum desses clãs. E daí tu tem, tipo, os clãs da guerra, que são os clãs menores, que, basicamente, tipo, a ideia dos clãs de guerra eles são a ideia da Games Workshop de, tipo, tu pegar as miniaturas e tu criar teu próprio clã com tuas próprias cores, tua própria paleta de cores, teu próprio símbolo. Tu cria, tipo, uma história de um clã Skaven pra ti.
E daí são mais genéricos, eles são tipo os que vão ter, tipo, basicamente, tu tem os soldadinhos escravos e tu tem os soldadinhos, os Stormvermin, pragas da tempestade, que são tipo guarda de batalha, blá blá blá. São genéricos. E daí, dentre esses clãs, tem o clã de Guerra Morse, que é tipo o clã mais rico e com a maior quantidade de casta guerreira, que é os Skaven de pelagem negra. Os linha de frente. Isso, linha de frente. E daí tu tem o que eu já mencionei, o Conselho dos 13, que eles são também chamados de Lords da Decadência, que na verdade eles são 12 no total, porque o 13º assento é simbolicamente ocupado pelo Rato de Chifres. Como eu falei, tipo, pra fazer parte do conceito, tu tem que tocar no pilar e matar alguém pra pegar o lugar dele. E finalmente eu cheguei nessa parte. Você sabe os 169 mandamentos do pilar? It's full of shit! 169... Exatamente! Os 169 mandamentos, tipo, eles são propositalmente vagos, ambíguos e contraditórios, que é justamente porque o Rato Chifres quer que eles briguem, quer que eles comecem, tipo, a distorcer e manipular e discutir sobre a interpretação dos mandamentos pra poderem tocar os próprios planos pra diante, um sobre o outro. Ele tá só... Então tu tá querendo me dizer que leis são interesse de classe? É isso? Eu não sabia, eu achei que isso era um podcast cristão. Eu não sabia que eu estava ouvindo propaganda subversiva. Morgan, eu te amo tanto, cara. Meu, toma aqui um Warpstone, assim, ó, de presente. Tu mereceu. Se tem uma coisa que eu aprendi hoje é que droga faz bem. Por que as pessoas pararam de usar Césio? Eu não entendi. Pô, o bagulhinho brilha, mano. Mó da hora. Da hora, pô. Cara, e, enfim, eles são os supremos governantes do Sub-Império Wonder Empire. Cara, isso eu não falei muito sobre o Sub-Império, tipo, porque eu falei só daquela pessoa de como os Skaven são meio que escondidos do público geral, o que é muito divertido. Eu não sei como eles conseguiram fazer isso, porque, literalmente, toda cidade, toda vilazinha humana, se tem esgoto, tem Skaven. Tipo assim, a comparação é que é literalmente um império espelhado em relação ao império. Porque qualquer comunidade vai ter uma toca Skaven morando embaixo e pegando os restos do lixo, tá ligado? Muito foda. É. Então eles são tipo uma praga. Sim. Foda. São ratos, né? Meio que essa ideia. Sim. Tipo, é literalmente isso. Cara, eles são ratos comendo os restos de lixo que sobram do Império, esperando que as pessoas morram pra roer o cadáver. Uhum. As pessoas ou o colega deles, né? Ou o brother que tá do lado. Exatamente. Tanto que, tipo, uma das descrições é que, cara, se alguém morrer enquanto tá trabalhando nas plantações de milho negro de Skaven Blight, eles literalmente ficam tipo, perfeito, mais comida. Perfeito, mais milho negro. Não, é milho negro com um pedaço de carne, é melhor ainda. Com proteína. Exatamente. Porque Skaven Blight tem isso, né? Tipo, eles têm inúmeras plantações de milho radioativo. Cara, enfim. E daí, por último, eu vou só comentar sobre os Profetas Cinzentos, que são claro, dos ratos de chifre, que são mega magos poderosos escolhidos do rato. Tu já nasce com a pelagem certa e com um chifrinho nascendo do topo da tua cabeça, tu é mandado pra lá. Eles são basicamente tipo, os mais poderosos dentro da sociedade Skaven. Eles são, tipo, responsáveis pelos ritos, aconselhamento espiritual dos clãs. Eles são muito respeitados e temidos, mas bem mais temidos. E, de novo, na verdade, they're full of shit. Tipo, eles literalmente, tipo, cara, se o rato de chifre dá algum tipo de sinal, eles estão cagando. Porque eles só vão interpretando os sinais do rato, tirando elas do cu, pra direcionar e manipular a favor da agenda política deles. Só que, tipo,
eles conseguem fazer isso de boas porque todo mundo tem medo de contestar o profeta e só ser acusado de ser herege contra o rato de chifre. Então eles usam os ensinamentos ao seu bel prazer, mas Deus o livre alguém achar que eu tô usando o bel prazer do outro. É. Pô, do caralho. É, Me exatamente. diga que um povo não registra sua história sem me dizer que o povo não registra sua história. Incrível. E, cara, e assim, eles geralmente são representantes emissários do Conselho dos 13. Se, tipo assim, o Conselho dos 13 precisa ir lá ver se algum outro clãzinho tá fazendo merda, eles mandam um dos profetas. E, em último caso, o profeta, ele sempre pode ameaçar e invocar um Lorde das Pragas. Ou um Vermin Lord. Que é um demônio do rato de chifre. Lembra que eu falei que, tipo, os deuses do caos têm seus daimons, seus demônios? O rato de chifres também tem os dele. Só que, tipo, eles só usam isso pra blefar. Porque, tipo, eles podem invocar o demônio, mas eles não querem, porque eles não podem controlar o demônio. Então, assim, eles têm muito medo de ter que invocar o demônio porque eles têm medo de morrer junto. Mas ninguém sabe disso, então eles falam, tipo, ó, eu vou invocar o demônio, hein? Ó, eu vou invocar o demônio. E É o veio do saco deles, né? é o velho do O saco saco vai deles. te pegar, hein? O velho do saco vai te pegar, hein? O velho do saco vai te pegar, hein? Mas, enfim, cara, e é por isso que eles têm, tipo, tanta rivalidade com a chamada Irmandade da Pestilência, né? Que é do Clã Pestilence, só que não é só o Clã Pestilence, né? Vários outros clãs menores também se juntaram ao secto, porque é que nem eu falei, eles são protestantes. Eles basicamente dão uma interpretação completamente diferente do Rato de Chifre e dos mandamentos dele pros Skaven. E os profetas cinzentos ficam tipo, ô, parou com essa porra. E uma dúvida, os ratos aí, os Skaven, eles aparecem em que mídias? Tipo assim, jogos, essas porra aí? Cara, eles são principais antagonistas do Vermintide, que é o... Era isso que eu queria saber, porque eu tava, tipo, lembrando assim, eu lembro do momento de tu falar sobre isso naquela época que a gente tentou jogar. E é isso, tipo, eles são os principais antagonistas do Vermintide, que é um jogo de computador meio estilo Left 4 Dead, onde, tipo, tu encarna 5 heróis diferentes que são de partes diferentes de outras raças dentro do mundo de Warhammer pra lutar contra os Skaven durante o fim dos tempos. E eles exploram muito bem, tipo, todas as características e história dos Skaven. Tipo, é um jogo realmente muito bom se tu quer conhecer um pouco da lore dos Skaven. E, claro, tipo, assim, que nem antes estabelecido, eles também são são miniaturas de jogo de tabuleiro. Tipo, essa miniatura que eu mandei aí pra vocês verem é um exemplo, mas eles estão também em Total War Warhammer. Eles também estão. Estão em Age of Sigmar, que é a continuação do mundo do Warhammer Fantasy depois que o mundo foi destruído no fim dos tempos. Eles, entre aspas, sobreviveram ao fim dos tempos. É uma doideira. Tipo, o Warhammer Age of Sigmar é meio esotérico, místico em algumas questões, porque eles não efetivamente sobreviveram em forma física, mas em forma astral e... Enfim, longa história. Mas eles estão em várias mídias de Warhammer. Eles têm novels, eles têm um jogo de tabuleiro, eles têm Vermintide, eles têm Total War. Tipo, eles estão espalhados pelas mídias de Warhammer, porque o Warhammer tem coisa pra caralho. Sim, e se tem esgoto, tem Skaven, né? Exatamente. Então, tipo assim, ele vai estar lá. Exatamente. E, enfim, esses são os Skaven. Eu acho que a gente passou muito de 1 hora, não sei. Sim. Mas, assim, ó, problema do editor, pau no cu do Yuri. Sinto muito. Coitado, Yuri. Mas é isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Gostaram? Desgostaram? Adorei. Nunca mais irão voltar? E eu acho que a gente tinha que se reunir pra jogar Vermintide junto. Bah, Enquanto tu narra a lore. bora!
Eu acho que boa, na real, porque eu tô baixando Vermintide 2 no PlayStation enquanto nós estamos falando. Incrível! Mas Fucking- o. Peraí, deixa eu só confirmar uma coisinha. Extremamente influenciável. Ontem eu tava vendo um vídeo no YouTube e hoje eu decidi, e eu já coloquei a minha digníssima junto nisso, que eu vou colecionar carta Pokémon de acordo com a Pokédex, tá ligado? Meu Deus do céu. Tá, gente, eu vou parar o recorde. Meu Deus do céu. Este foi o Raso de Chifre. Não esqueçam de comer seus queijos, muito Leptospirove. E vão minerar Warpstone, meus escravos. Tchau, tchau.